Olá, boa noite. Meu nome é Giovana Sequim e esse programa que você vai assistir é um projeto de extensão dos cursos da Faculdade América. É um programa que a gente traz para vocês temas atuais, sempre com convidados e alguns dos nossos profissionais. Então, hoje eu tenho aqui a professora Jussara, essa moça que eu já vou apresentar na sequência, e vamos conversar? Jussara, obrigada, bem-vinda. A gente hoje tem uma convidada bem ilustre aqui, né, Jussara? Pessoal, imaginem vocês, na década de 90, mais precisamente, eu acho que 1993, se eu não estou enganada, nós tivemos aqui em Cachoeiro um projeto arquitetônico, eu diria que no mínimo revolucionário, né? O empresário cachoeirense, ele resolve construir uma casa toda de pedra. E ele faz o uso do mármore, do granito, de uma forma que até então não tinha sido feita, pelo menos por aqui, né? Inclusive tem uma escultura no jardim da casa que é uma árvore que imita uma pedra. Fantástico, assim. E aí, gente, nesse cenário dessa casa de pedra, cresce uma menina, né? Que teve a infância, a adolescência, cercada pelas pedras, e ela não cansou de ver pedra, gente. Ela foi cada vez se apaixonando mais por essas pedras. A nossa Pedrita aqui, a nossa dama das rochas ornamentais, a Araciene Pessini. Gente, a Araciene, ela cursou Direito, Araciene é Design de Interiores. Araciene, você tem tanto curso que eu tinha que estar com a colinha do Faustão para falar, não sei. Gente, até em Harvard, essa moça fez cursos. Ela é mãe da Alice, da Louise, da Amora, a cachorrinha, que não pode deixar de falar. Tá. Temos 3 filhas, todas meninas, de uma geração de mulheres também, né, Araciene? Sim, somos só em 2 filhas, né? E assim, um exemplo para todos nós, né, Jussara? Exatamente. Muito obrigada, Araciene, por você estar aqui conversando com a gente. Gente, a Araciene começou a trabalhar com 17 anos, com rochas ornamentais, e de lá para cá, só crescendo mais, se aprofundando mais, né, Araciene? E é exatamente como você colocou, Giovana. Eu cresci na casa, então isso, hoje eu tenho convicção que isso me influenciou demais, né? E eu sempre via meu pai muito ativo, participante, né, do nosso setor de rochas, administrando as nossas indústrias. E eu sou a filha mais velha, então automaticamente isso me contagiou aí de seguir nesse caminho. E eu gosto muito de estudar, eu não consigo parar de estudar, eu falo que eu vou emendando, né? E aí essa carreira está cada vez mais consolidada, né? Meu pai e minha mãe hoje já não atuam mais, né? As indústrias, de fato, eu sigo. A minha irmã não seguiu com a gente, que seguiu outra carreira. E é uma rotina extremamente puxada, mas muito gratificante. Quando a gente consegue... Você ama o que você faz, né, exatamente. E hoje, assim, você falou da casa. A casa, ela tinha um intuito na época. Papai fala que ele queria criar novas aplicabilidades para as rochas e mostrar a possibilidade disso, né? Então, você vai ter uma série de elementos dentro da casa que são fantásticos. Por exemplo, ele tem uma escada central que ela é pedra sobre pedra. Então, assim, são pedras maciças, né? Então, a gente vem aquele conceito da Roma Antiga, que é a pedra como estrutura, né? Então, elimina a alvenaria. Maravilha, né? Então, a casa tem muitos elementos assim, e até hoje a gente se inspira na casa, né, dentro da nossa atividade, e continuamos evoluindo. Eu cursei, depois que eu fiz design, eu me pós-graduei em design de mobilidade urbana, porque de fato sou apaixonada por esse conceito, né, de urbanismo, e me pós-graduei em design sustentável. E aí na mobilidade urbana a gente começou a evoluir muito em novas aplicabilidades. Então hoje a gente já tem, por exemplo, um farol da Barra, todo revestido de rocha, com placas de 7 centímetros de espessura, para aceitar todo o tráfego de veículos pesados, né? Enfim. Recentemente agora eu consegui concluir um projeto belíssimo de grelhas maciças estruturadas, né, para eliminar a grelha de ferro das obras e ela ser um complemento em rocha. E aí a gente está fazendo 1 quilômetro de grelha em Mata de São João, na Praia do Forte. Nossa! Então, assim, são projetos que eu falo que inspiram a gente a cada vez querer mais, querer evoluir mais, né? E eu sou muito feliz fazendo isso e acredito muito no nosso setor, acredito que a gente tem muito para se expandir ainda, né? A gente, na verdade, comparando
até com a Europa, enfim, a gente tem um longo caminho aí. Então, a gente está dentro de um segmento que ele tem uma ampla possibilidade ainda de crescimento, né? Às vezes, assim, Jussara, eu conheço um pouquinho da história da Araciene, porque eu conheço a Araciene de além daqui, digamos assim, né? E, assim, a Araciene, você tinha tudo para ser mais uma patricinha. Tinha. E aí você parou para trabalhar, você trabalhou, você estudou. E aí, Jussara, até assim, talvez eu vejo na sua área de atuação também, você como arquiteta, eu acho que hoje nós temos mais arquitetas mulheres, assim, né? Muitas arquitetas mulheres. O meu ramo de atuação, eu sou advogada, né? Também temos muitas advogadas, mas assim, Araciene, vamos colocar, vamos botar a cara a tapa mesmo. Tem pouquíssimas mulheres nesse ramo do mármore granito na posição que você tem, que é de administradora, de quem está à frente, de quem estuda a pedra. É verdade, não é? Giovana, a gente tem visto um crescimento. Eu falo que quando eu comecei lá atrás, eram muito poucas mesmo. Né? E até na reportagem, né, que eu fui entrevistada semana passada, eles me perguntaram muito sobre esse assunto. E existe preconceito? Existe. Só que isso não pode te impedir de você seguir seu sonho. Então, tem até uma frase da Sandberg, que é atualmente a gestora do Facebook, a Sandra. Ela fala, o meu sonho não me impede de ir adiante, independente do ambiente que eu estou. O meu sonho me projeta, né? Independente do que estão falando à volta, eu tenho que seguir. Então, mas existe um preconceito até pela questão da idade. Na época eu comecei com 17 anos, meu pai começou a me preparar e as pessoas de fato achavam até não vai dar certo, isso não vai dar certo. Uma moça, uma menina, né, que tinha tudo, como você falou, para não trabalhar, para não... Mas eu acho também, assim, Giovana, vai muito da criação. Meus pais sempre trabalharam muito, sempre levaram a gente para dentro da indústria, sempre mostraram também a dificuldade de tudo como é, né? Porque você tem quem olha um cenário como a gente está, é tudo maravilhoso, mas no fundo a gente enfrenta milhares de desafios para empreender, né? Para manter muitos funcionários. A Grama-Braz hoje a gente tem mais de 100 funcionários, então, no grupo. Então, é um desafio muito grande. Né? E ser mulher, ser mãe também, ser né? Ser mãe, tem que conciliar isso tudo. E assim, eu tenho certeza, a gente tem muita coisa para perguntar, o programa é muito, eu acho que eu vou ter que fazer 2 edições desse programa, porque o nosso tema base, gente, de hoje é sustentabilidade. Só que a gente fica vendo a Araciene falar, a Jussara tá aqui assim, né? Porque realmente, assim, Araciene, você é uma pessoa que vive aquilo que você está ensinando, que você está falando. Então, para nós, assim, eu não sou marmorista e não entendo de rochas ornamentais, mas eu sou mulher, eu sou mãe, e me inspira a sua postura diante desse mercado de trabalho. Né? Eu acho que inspira muito Jussara na questão mesmo da utilização do mármore, né? Com certeza. Até porque essa questão do preconceito que você disse, a gente enfrenta em todos os segmentos. Sim, todos. E particularmente, assim, eu acho que no campo, para esse avanço nosso enquanto mulher, é o conhecimento, o conteúdo, estar dentro de uma instituição. Isso você vai alcançando, né, degraus. É o conhecimento que você vai se projetando. Então, você vai se tornando respeitável, né? Sim. Peraí, eu sou mulher, mas eu sei tanto quanto ou até mais que você que é homem, então me respeite, né? Você está falando com uma pessoa que domina o que está fazendo. Mas ao mesmo tempo, Giovana, eu lido com a maior naturalidade de coração. Eu não vejo nenhum preconceito, sabe? Assim, não me posiciono para mim é tudo igual e vamos todos trabalhar e vamos todos num foco, né? É uma relação muito assim, né? A gente trabalha muito com obra final. Hoje, na Grama-Braz, a gente atende obras de grande porte, né? Já há muitos anos. E as maiores obras do país, de fato, passam pela nossa indústria, grande parte delas, né? E eu tenho a Aquila Stone Design, que é um projeto meu mais recente, uma indústria que estuda novas aplicabilidades para as rochas. O tempo todo o escritório estuda novas aplicabilidades, desenvolve essas aplicabilidades, né? Então, assim, o tempo todo a gente está em contato com essas construtoras todas, né? O cliente final. E eu costumo falar que a gente lida ali numa velocidade tão grande de informação
e de objetivo, que é você entregar a obra ser inaugurada, o cliente ficar satisfeito, a gente promover as rochas. E eu nem penso mais em nada desses assuntos, sabe? Assim, eu vou num ritmo aceleradíssimo, né, dentro do meu sonho, dentro do sonho que é promover o uso da rocha, ampliar cada vez mais essa aplicabilidade, né? E a gente vê isso, o quanto as pessoas são apaixonadas pelas rochas brasileiras. Eu tive na Marmomac, que foi no mês passado, em setembro, em Verona, na Itália, que é a maior feira do nosso segmento, a maior feira do mundo do nosso segmento. E fui convidada, dei uma entrevista em italiano lá. Olha só que maravilha. E aí você vê o encanto deles pela geodiversidade brasileira. Graciene, a gente estava até comentando, conversando há uns dias atrás, uma outra reportagem que a gente fez, eu e a Jussara, né? Jussara dominando aí essa parte mais da arquitetura, né? Do material que eu consigo colocar ali, eu até brinquei, eu falei, agora tem porcelanato que imita o granito, né, Jussara? Jussara, imita, mas, né? Imita, mas não é o granito. Mas assim, né, Graciene, você falou que você foi nessa feira na Itália e tudo, e o tempo todo, como a gente comentou muito, a Jussara, a arquitetura, ela é muito móvel, né? As coisas elas vão mudando muito ao longo do tempo, né? As tendências e tudo isso. E aí, quer dizer, a gente conversa com você, você é muito jovem ainda, mas você tem uma trajetória nesse ramo de anos. Sim. Então, assim, você acompanhou, você vivenciou, e eu poderia dizer até que você protagonizou algumas mudanças na forma de cuidar da rocha. E aí a gente queria saber disso com você também. Por exemplo, essa casa, você acredito que você não tenha participado da construção da casa em si, não, da construção. mas de tantas outras, né? Que depois sim, de você, do seu pai, da sua família, outras casas não iguais, mas pegando algumas coisas, algumas pegadas, algum detalhe que não era usado antes da casa, mas que agora é usado. Mudou, Araciene. Assim, a grosso modo, eu penso que o granito, a pedra, ela é a natureza que nos dá. Isso é fato e não tem como mudar, eu acho. Ninguém está fazendo rocha ornamental. A gente fala que a gente só lapida, né? Essa forma de lapidar, Araciene, ela mudou muito. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente a questão da sustentabilidade, que é tão falada. Esse é um tema, assim, interessantíssimo. Eu, inclusive, optei na minha última pós por cursar design sustentável por conta disso, para aprofundar, de fato, nesse tema. E, assim, ao longo do tempo, você tem uma evolução do nosso setor, que é nítida, principalmente na parte tecnológica, né? Os maquinários que vão sendo incorporados ao longo das décadas. Tem muito ainda que se evoluir, né? Mas, assim, você vê um melhor aproveitamento. Por exemplo, a gente tinha o tiar convencional, agora com a tecnologia do multifio, você vai ter um melhor aproveitamento do mesmo bloco rochoso. Então, né, nas jazidas, o fio diamantado que não existia há 30 anos atrás, você não via fio diamantado numa jazida. Hoje, todas as jazidas têm. E que também promovem um melhor aproveitamento ali da rocha. Né? Então, isso, quanto à questão sustentável, é extremamente interessante, porque a gente vem na busca cada vez mais de fato, extrair e aproveitar na totalidade, né? O que a natureza nos proporciona. E aí você fala, a gente fala também do nosso produto, porque na questão da sustentabilidade, dele ser melhor que os industrializados, como você citou. Né? A gente acredita muito na rocha enquanto o melhor material para você utilizar. Por quê? Na conferência da Pedra Natural em Portugal, em novembro do ano passado, se solidificou que, pelos estudos todos, que a rocha é o material mais antigo e mais durável da humanidade. Isso já está solidificado. Então, assim, a gente tem desde o período paleolítico, por toda a evolução da nossa humanidade, a rocha presente de ponta a ponta, né? A gente começa falando da idade da pedra, né? A idade da pedra, sim, né? A pedra dá nome à idade, né? E até os dias de hoje, a gente visita uma Itália, uma Roma com 2000 anos, você vai lá visitar a pedra, o Coliseu é pedra, né? A Roma antiga, o Fórum Romano é pedra. Então, né, quando me perguntam assim, e a durabilidade? Eu falo, você já foi a Roma? Porque não tem como mensurar a durabilidade do nosso produto. E aí, dentro da questão sustentabilidade, que eu acho interessantíssimo esse estudo, a gente entra na questão do aproveitamento do nosso produto, porque o nosso produto, ele
por mais que você não o queira mais, por exemplo, aqui nós temos uma mesa de pedra, daqui a pouco a gente não quer mais. Né? Você tem a possibilidade até de britar isso, e isso entrar no material de construção ali que já está acontecendo do lado, né? Então, a rocha tem essa possibilidade, né? E uma situação que é muito interessante é a rochagem, né? Que você tinha perguntado para mim há poucos minutos atrás. E a rochagem é, de fato, a gente transformar em pó a rocha. Então, a gente pega, por exemplo, os resíduos finais, o caco que sobrou e tal. Você tem a chance de transformar em pó, moer, e isso virar um remineralizador para a agricultura, dando à planta o que ela necessita. Por quê? Porque a pedra é um composto de minerais fundidos. Gente, não, peraí, olha, agora, peraí, vamos na minha santa ignorância aqui. Gente, presta atenção, olha só. A gente, por muitos anos, você vai me puxando a orelha e me explicando aqui. Por muitos anos, gente, a indústria do mármore e do granito foi vista nessa parte da sustentabilidade, das próprias relações de trabalho, como uma, não vou dizer como uma vilã, mas muitas pessoas criticavam justamente a Aracene, porque esse processo da pedra, ele de alguma forma ele degradava o meio ambiente. Quantos trabalhadores que aspiravam tal do pó de silício, não tinha essa história toda, né? Tinha, e aí a sílica, né? Que de fato houve um avanço muito grande nas questões trabalhistas, e hoje você já tem isso solidificado na legislação. Gente, olha que maravilha, olha o que a sustentabilidade faz. A Aracene está explicando pra gente aqui, você me corrige se eu estiver errado, se eu tô louca. Mas que essa sobra do granito, da pedra, ela pode ser utilizada na agricultura. Sim, já existem inúmeras fazendas no nosso país. O que é você saber trabalhar o produto, né, Aracene? É a mesma pedra, é o mesmo produto, só que dependendo da forma que você trabalha ela, você causa danos ambientais terríveis, ou você cria adubo. Olha só, né? Como que é interessante isso, gente, pelo amor de Deus. Jussara, a Aracene está falando aí, a Aracene domina tudo sobre a pedra, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui o seguinte. Na prática, eu acho que a China hoje é um dos que mais consomem. A China hoje é uma grande consumidora, né? Sim. O mercado. Mas no Brasil, nas nossas obras aí do dia a dia, eu sou apaixonada por granito, já falei isso aqui com vocês, adoro granito. Como que é o perfil das pessoas? Continua, as pessoas gostam mesmo do granito. Quem não tem dinheiro para o granito, tenta um jeitinho, vai botar aquele porcelanato, mas o granito ainda enche os olhos do consumidor, com certeza. Né? E também isso vem de uma conscientização que nós profissionais temos feito com os clientes. Eu estava conversando ontem com outro profissional dizendo isso, que por muito tempo a indústria dos fabricados puxava os arquitetos para dentro das fábricas. Já perdi as contas de quantas fábricas eu visitei para conhecer o processo. E aqui em Cachoeiro, raramente nós recebíamos um convite para estar mais próximos do setor de mármore e granito. Então, como isso vem mudando ao longo dos últimos anos, nós profissionais começamos a enxergar de fato a importância da rocha, do setor de rochas para a nossa sociedade, os benefícios para o meio ambiente, para o usuário, porque nós sabemos também que tem toda a relação dos minerais, do contato com a natureza, já que é um material que vem da natureza, e nós temos conseguido conscientizar o cliente. Então, muitas das vezes ele não tem um orçamento para aquele material, mas a gente consegue colocar um material mais barato, mudar o acabamento, que já dá uma outra vida para o material, usar um material mais barato, no escovado, no levigado, que já valoriza ali outras colorações, material, outros veios. O cliente atinge o objetivo, que era ter uma pedra natural, um produto nobre, dentro do orçamento dele. Então, isso daí é muito casado com o profissional. Gente, esse programa é pequeno demais. Eu já estou recebendo mensagens do além fazendo assim para mim. Meu pai, eu não quero parar de conversar com essas mulheres. Aracene, olha só, pergunta que não quer calar. Eu já tô. Produção, aguenta só um cadinho mais, produção. Vai dar muita audiência, gente. Vocês assistam, curtam. Que aí, olha, entendeu? Ninguém vai brigar comigo. Que aí eu volto. Passou, aí eu volto. Volta, né? Aracene, me responde uma coisa aqui. Tem algum lugar que não dá para usar pedra? Na obra? Não. Aonde que é proibido? Não tem. É ilimitado o uso, né? A aplicabilidade, né? Vai da criatividade. E hoje você perguntou também do avanço.
E a gente hoje tem os testes de petrografia da rocha, né? Os índices físico-mecânicos, que aí você consegue, de fato, analisar o índice e ver para onde essa rocha ela é adequada. Porque, às vezes, você faz uma aplicabilidade da rocha e, de fato, você tem uma patologia na rocha. Né? E você fala, poxa, mas por que isso aconteceu? Porque houve uma aplicabilidade que não estava condizente com o perfil daquela rocha. Né? Então, a questão toda que eu falo é a gente saber escolher a rocha certa para o lugar certo. Então, assim, aquele mito, gente, pra mim, que sou leiga no assunto, tá? Mas, por exemplo, eu acho o Bege Bahia maravilhoso, eu sou apaixonada no Bege Bahia. Eu consegui fazer um corredorzinho assim, porque aonde eu queria colocar Bege Bahia na minha obra, ninguém deixou. Eu queria um banheiro todo de Bege Bahia. Não, mas boy, você não pode botar Bege Bahia no banheiro. Eu sou cafona, tá, gente? Eu olho pro negócio, eu gosto, eu não quero saber se vai combinar ou não vai. Eu quero saber se vai ficar bonito. Não deixaram colocar o Bege Bahia no banheiro. Eu fiquei, olha, mas eu agarrei um ódio da história do Bege Bahia no banheiro, que eu fiz lá, fiz tipo um tapete de Bege Bahia no meio da sala. Fiz, ficou cafona, mas eu olho pra ele, eu amo meu tapete de Bege Bahia. Araciene, alivia o meu coração, não pode botar Bege Bahia no banheiro. Que história é essa, Araciene? Explica, então, você tem as questões que precisam ser analisadas de umidade. Se a área, de fato, ela vai sofrer muita umidade, aí você precisa avaliar que banheiro é esse, que lavagem que você vai fazer. Você, não, é mais um banheiro ali de visita, usa pouco. E, além disso, né, então tem que avaliar a análise petrográfica, né, a petrografia do Bege Bahia, com a norma brasileira, né, a nossa BNT, para dizer se ela está adequada para o seu ambiente ou não. Só que, além disso, a gente teve nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço muito grande nos produtos para proteger a rocha. Então, hoje você tem impermeabilizantes, selantes, e interessantíssimo que, por exemplo, a gente tem até anti-piche. A pessoa faz o muro da casa e fala, mas vão pichar, porque onde eu moro dá muito isso. Não tem problema, você aplica o anti-piche, ele vai escorrer e não vai. E aí a gente faz, às vezes, a calçada também, pedra, tudo, então aplica o anti-piche, tudo, ele vai embora e não... Gente, né? Então, não assim, quero acabar esse programa, Senhor Jesus. Eu tenho que acabar mesmo, produção? A produção fica atrás da câmera, vocês não estão vendo ele fazendo assim para mim. Olha, infelizmente, nós precisamos finalizar o programa. Quero deixar um recadinho muito rapidinho para você, aluno. A coordenadora acadêmica da faculdade fez aniversário esta semana, então se você não deu um abraço caloroso, pediu o seu desconto no mês que vem, você está perdendo essa oportunidade, porque no mês de novembro, na verdade, né, você tem novembro todo para dar um abraço e pedir seu desconto, né, dar um abraço, um cheiro, muitos anos de vida, quem sabe você não consegue aí, traz um amigo para estudar no semestre que vem, e aí a gente vai, né, trazendo mais aracientes para a gente conversar. Jussara, muito obrigada. Jussara hoje está promovendo aí o evento. Jussara veio mais sentar aqui para me dar um apoio moral hoje, né, Jussara? Com essa nossa entrevistada, essa brilhante, essa mulher incrível. Araciene, muito obrigada. Você realmente nos desculpe a correria. A Araciene vai dar a palestra aqui agora também. Então, é muita coisa boa que você tem para falar. Uma mulher incrível mesmo, uma família incrível, pessoas, além de tudo, com uma fé muito grande, né, Araciene? Então, assim, é um exemplo mesmo para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, tá? Adorei. Beijo nas meninas, beijo nos sobrinhos lindos, tá bom? Tudo de bom. Gente, ó, semana que vem, sexta-feira que vem, tem programa novo. Tchau, tchau.